Shalom, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que bem. Bora para nosso devocional de hoje, a leitura de Levítico, capítulo 18. Pega aí sua caneta, marca texto. Vamos orar para nós darmos início, agradecer pela noite, pelo dia, pelo cuidado do Pai em todo o tempo. Amém? Feche os seus olhos comigo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Como é bom, Pai, saber que não estamos sozinhos. Como é bom, Deus, ter essa certeza, essa segurança. Tu és o nosso Deus, o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso bem mais precioso. Como é bom, Senhor, te servir, como é bom estar contigo. Obrigada, Pai, por todo o cuidado, pelo sustento, pela companhia, por viver ao nosso lado. Nós te amamos, Deus. Nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome. Tens liberdade para falar conosco, para agir em nós, para fazer o teu querer e a tua vontade. Fala aos nossos corações, nos conduza nesta leitura, neste aprendizado. Precisamos de Ti para compreendermos as Escrituras e absorver aquilo que o Senhor deseja, para que nós tenhamos o conhecimento, a maturidade para este tempo. Nós te amamos, nós te adoramos, nós exaltamos o Teu nome em todo o tempo. Obrigada por estar aqui conosco. Te amamos. Amém e amém. Então vamos lá. Levítico, capítulo 19, começa assim. Capítulo 18. Começa assim: O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moram, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou os levando. Não vivam de acordo com as leis deste povo. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Aleluia! O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai, e não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou com a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isto criaria inimizade entre as duas. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor.
Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros. Como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e os meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aleluia! Oh Deus, obrigada, Pai, por esta leitura tão esclarecedora. Obrigada, Senhor, porque como nós dizemos aqui, tudo que o Senhor deixa para o nosso conhecimento é intencional. Tudo que ficou registrado para que depois de tantos e tantos anos tivéssemos acesso, é porque o Senhor desejava que mesmo com o passar de tanto tempo, isso fosse sabido por nós, isso fosse deixado escrito, explícito para nós. Ah, Pai, obrigada pelo acesso que temos à Tua Palavra. Conduza-nos a aprender diariamente, Senhor, porque nós não estamos aqui para ler por ler, de forma alguma. Não queremos ler sem absorver, sem aprender. Não, Senhor, não queremos isso. O nosso desejo é aprender, aprender, Senhor. Ensina-nos, Pai, ensina-nos, Pai. Eis-nos aqui como crianças sedentas para aprender o novo, o sobrenatural, as instruções para a nossa vida, o seu querer para nós. Obrigada, Pai. Amém e amém. Que capítulo, né, gente? Por mais que fale de assuntos fortes, que capítulo bonito. Eu senti como um pai mesmo. Não faz isso, filho, senão vocês vão ficar impuros. Vocês vão para um lugar onde eu estou tirando porque eles estavam fazendo coisas erradas. Não copie as coisas erradas. Faz a minha vontade. Não se misture com o que eu já estou falando que é errado. Tremendo, né? Nosso Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. E para o nosso maná de hoje, quem tiver o desejo de adquirir essa bênção aqui em nossa igreja, temos lá disponíveis ainda. Acredito que no link da igreja também deva ter, mas quem não tem acesso, manda mensagem. Já tem pessoas mandando mensagem. Eu vou ajudá-las a receberem esse manual aqui para a vida. Não ganho nada com isso, essa não é a minha intenção. De fato, eu quero compartilhar com vocês as riquezas que o Senhor entregou ao nosso apóstolo Joel Pereira, e que bênção é ser alimentada por isso diariamente. Eu ganhei essa bênção, essa preciosidade do meu irmão Edgar, uma bênção na minha vida. E ele foi um instrumento do Senhor, porque eu estava no meu cantinho lá desejando tanto e não podia, e ele me presenteou.
Deus é maravilhoso, né? Cuida de nós nos detalhes. Então, da mesma forma que eu fui presenteada, eu tenho compartilhado com vocês aqui um item, um maná por dia, para que você também seja abençoado. Eu não entrego tudo, né? Eu entrego apenas algumas partes. E se você tiver um interesse, manda mensagem aí que a gente se torna uma facilitadora para que vocês possam também ter essa benção onde quer que for, tá bom? E hoje, como nós combinamos, nós vamos seguir capítulo por capítulo, dia por dia, independente do dia, do mês, do ano que estamos lendo. Nós vamos seguir os 365 conselhos, os 365 manás, as 365 direções para nós. E nós falamos do capítulo 45. Isso, e aí agora nós vamos ler o 46. O mesmo poder habita em nós. Jesus é capaz de dar vida àquilo que já perdemos as esperanças. Ele é capaz de dar vida àquilo que já perdemos as esperanças. Base para este texto está em Atos, capítulo 3, de 3 a 8. E o pedacinho que eu quero compartilhar está assim: se o mesmo poder que habitava em Pedro está em nós, o que nos impede de viver uma vida de milagres e transformação? O Espírito Santo continua operando hoje, assim como no tempo dos apóstolos. O mesmo Deus que levantou o paralítico de nascença é o Deus que quer restaurar áreas paralisadas em sua vida. Esse poder não foi dado apenas para testemunhos históricos, mas para que hoje possamos viver de forma plena, testemunhando o poder de Cristo em nós e ao nosso redor. O mesmo poder que curou, restaurou e trouxe avivamento habita em você. Aleluia! Toma posse em nome de Jesus. E para encerrarmos, nós vamos fazer, vou ler para vocês aqui, para nós, né? Vamos ler juntos, absorver juntos, porque nem a compreensão que eu busco nessa ferramenta que nós temos acesso, né, para poder nos ajudar a absorver ainda mais do capítulo, eu não leio antes, eu leio aqui junto com vocês, porque de fato eu tô aqui para aprender junto com vocês, tá? A minha posição aqui não é para ensiná-los. A minha posição aqui para a gente aprender juntos. Eu estou aprendendo com vocês. Estou abrindo o meu momento de aprendizado com vocês. Eu estou convidando vocês para aprender junto comigo. A leitura da Bíblia eu faço aqui com vocês. Eu não estou trazendo algo preparado para entregar, porque não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender junto e compartilho com todos que desejarem a aprender também junto comigo. Nós estamos lendo a Bíblia e absorvendo aqui na hora tudo que o Senhor tem para nós. Ainda vai chegar um tempo aonde o Senhor vai ter me dado a oportunidade de saber tanto desta palavra tão rica, que eu vou poder aí sim compartilhar, ensinando o que o Senhor for me entregando. Mas eu ainda estou aprendendo com vocês e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Cada dia que eu aprendo o que o Senhor me entrega, eu estou transbordando. O que Ele traz aqui para nós de entendimento, sabe quando a gente imagina aqui a lanterninha, a lâmpadazinha acendendo? O que Ele vai entregando de aprendizado, eu estou compartilhando com vocês. Estamos aprendendo juntos, ok? E assim está nossa compreensão de hoje, olha. O capítulo 18 é o manual de Deus para a preservação do sistema familiar. Manual de Deus para a preservação do sistema familiar. Isso é tão atual, gente. Meu Deus, é tão atual. Quando eu falei que termos acesso a isso, a tudo isso que o Senhor deixou para nós, depois de milhares de anos, gente, é tão atual, né?
Ele é direto, desafiador, esse capítulo, e trata de limites morais e relacionamentos. Enquanto os capítulos anteriores focavam em como adorar, este aqui foca em como viver de forma distinta do mundo ao redor. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Protegendo o que é sagrado, a família. E eu quero compartilhar isso com você. A segurança que os limites de Deus trazem, este é o foco da nossa leitura de hoje. Eu sou o Senhor, versículos 2, 4, 5 e 30. Essa frase se repete como um selo de autoridade. As regras de Deus não são para nos privar de prazer, mas para declarar sua soberania. Essas regras de Deus é para nos mostrar aonde nós podemos estar, pisar, fazer, entendendo que Ele é soberano. Quando aceitamos o Eu sou o Senhor na nossa vida privada, Ele assume a proteção da nossa casa pública. A muralha da pureza, versículos 6 e 18. Deus lista aqui proibições de relacionamentos íntimos dentro da família. Deus coloca certas cercas onde há tesouros. Uau! A família é um tesouro. E esses limites servem para evitar a confusão emocional e evitar a destruição dos vínculos. Evitar destruição dos vínculos. Santidade na família gera saúde mental e espiritual para as gerações futuras. Vocês conseguem compreender, gente, o quanto essas coisas aqui são sérias e o quanto carregam peso em gerações? O Senhor está privando a família, as gerações de dores futuras. O cuidado do Pai em trazer a santidade nos relacionamentos, cuidando do tesouro, é para evitar destruição, confusão entre os lares, dentro dos lares. A diferença entre liberdade e libertinagem. Egito e Canaã eram culturas permissivas. Israel deveria ser uma cultura santa. Nós somos um povo de cultura. Eu escutei uma palavra de um pastor que veio ministrar para nós às segundas-feiras, mensalmente. Ele está tendo um estudo durante esse ano de 2026. Todo mês, uma segunda-feira, ou seja, nós teremos 12 encontros. Meu Pai, gente, como tem sido enriquecedor esses momentos. Nós somos um povo privilegiado por Deus, por nos apresentar uma pessoa com tanto entendimento, que tem trago para nós um alimento que aí fora as pessoas pagam para receber, pagam para ouvir o que nós temos ouvido ali às segundas-feiras. E ele falou algo: o mundo segue um sistema como o Egito segue um sistema, e nós não seguimos sistemas, nós não temos sistemas, nós temos cultura, a cultura do céu, uma cultura santa, um posicionamento diferente. Egito e Canaã, com culturas permissivas, faziam coisas que desagradavam ao Senhor, em atitudes que aos olhos deles não tinham nada a ver, problema algum, faz mal para ninguém. A vida é dele, ele faz o que ele quer. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não estou fazendo mal para o outro, por que tem que se incomodar? Não é? Muitas das vezes a gente não ouve isso. A cultura do Egito é essa, permissiva. Mas o Senhor vem e requer de nós um posicionamento santo, porque nós não seguimos culturas, sistemas do mundo. Nós temos uma cultura do céu, uma cultura santa, um posicionamento diferente, um comportamento que vai na contramão. E eu quero perguntar para você: você está vivendo para agradar a cultura
ou para agradar ao Criador? Olha só. Então vamos melhorar essa aqui pergunta. Você está vivendo para agradar, viver de acordo com o sistema do mundo, ou você quer agradar o Criador da cultura santa, a cultura do céu? Seguir a Deus nos torna estranhos para o mundo. Como eu falei, eu tô aprendendo com vocês mesmo. Não tinha lido o restante. Seguir a Deus nos torna estranhos para o mundo, mas nos torna familiares para o céu. Ir na contramão do mundo é porque o nosso posicionamento é diferente. Sabe? Como a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo, não entre na forma deste mundo, não se conforme, não se modele a estes posicionamentos, a estas posturas, a este sistema. Seja estranho para o mundo, tenha atitudes diferentes, um posicionamento contrário. Ser conservador hoje é errado, né? E é de se esperar esses julgamentos quanto às nossas opiniões ser diferente. Porque nós temos a cultura do céu, uma cultura santa. Deus, o soberano, é quem nos conduz em tomadas de decisões, em nossas atitudes, em nossos comportamentos. E a frase, para terminar o nosso momento aqui, é: os limites de Deus não são muros que nos prendem, mas são cercas que protegem o nosso jardim. Gente, enxergue dessa forma. Entenda a diferença de liberdade com libertinagem. O Senhor, Ele não coloca sobre nós muros, não coloca em nossa volta muros que nos prendem. Não é isso. Ele nos ensina situações para colocar cercas que protegem o nosso jardim. Olha que lindo! Quem respeita o limite da palavra, colhe os frutos da paz. Aleluia! Glória a Deus! Eu espero que, como falou comigo, também tenha falado com você. Comente aqui embaixo o que o Senhor falou ao seu coração no encerramento da compreensão deste capítulo. Se você também se sente amado, se sente cuidado ao terminar este capítulo de hoje. Eu sinto como pertencente à família, sabe? Eu sinto como filha. Ler essas instruções e esta compreensão do capítulo, eu vejo ainda mais o cuidado do nosso Deus, deixando para nós instruções que nos faz ter postura diferente para nos proteger. É muito bom saber disso, né? Que o Senhor abençoe seu dia, abençoe a sua quinta-feira e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui juntos. Quem está vendo esse vídeo num outro dia da semana, num outro dia do ano, comenta aqui para mim também. Vou ficar muito feliz em saber que esse vídeo está chegando em lugares que o Senhor tem levado literalmente para quem deseja, sabe? Eu não entendo de engajamento, enfim, o meu objetivo desde o início era para ajudar quem de fato quer ser ajudado, quem de fato quer ter um momento de devocional e não sabe como começar, é uma novidade, eu até quero e não sei como, ou então quem sabe, mas não conseguiu ainda avançar nos livros da Bíblia por conta da constância, não consegue ter essa constância, assumindo um compromisso aqui comigo diariamente, de estarmos juntos lendo capítulo por capítulo, a gente vai crescer. E o Senhor vai entregar esses vídeos aqui que estão sendo salvos no canal quando Ele quiser, para quem Ele quiser. Eu tenho completa certeza disso, porque o nosso objetivo aqui não é
tantas mil visualizações. Não são números, é isso que eu quero dizer, não são números. Eu quero que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam motivadas e que nós sejamos esses facilitadores, amém? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!